Olá, queridos alunos do nono ano A e do nono ano B. Hoje, na nossa aula de redação, eu irei fazer a correção da avaliação global e depois eu orientarei sobre a atividade que vocês irão fazer para a recuperação paralela, tá certo? Só ressaltando aqui que não será possível fazer a leitura dos textos, pois o vídeo se torna muito extenso. Já gravei dois e ficaram assim bastante extensos, tá certo? Eu vou me identificar aqui como meu nome mesmo. Opa. Vamos dizer que eu sou da turma A, né? Aqui nós temos o texto Ai, Se Eu Te Pego, que vocês iriam ler com muita atenção, pois através dele é para responder a questão 1, 2 e 3. Vamos para o que realmente a pergunta quer. Segundo o texto, é possível afirmar que... Aí nós vamos aqui analisando cada item desse para que a gente vá eliminando os que são totalmente, né, os distratores e que nós possamos chegar na resposta correta. O refrão da música não ganhou versões estrangeiras. O que é que, professora, por que é que essa daqui não é considerada correta? Porque veja, pessoal, que aqui está dizendo assim: o refrão da música não adquiriu versões estrangeiras. Mentira que ela adquiriu. Versão estrangeira, sim. Tá aqui. Como foi que ficou em determinados países, né? Itália, Polônia. A canção se limita a fazer sucesso apenas no âmbito nacional? Também não. Porque ele diz assim, ó, não bastasse o sucesso nacional da música. Ou seja, se não bastasse isso, como é que essa música fez sucesso na Polônia, fez sucesso na Itália? Então, é porque ganhou um âmbito internacional. Outras canções populares também fazem sucesso? Vamos analisar se tem outros artistas que também, né, conseguiram aí sucesso internacional, para que realmente vamos dar continuidade aqui, tá, Liane? E desbancou aqui, ó. Desbancou quem? Adele, Rihanna e o grupo Coldplay. Aqui, pessoal, mostra que outras canções populares também fazem sucesso. Vamos analisar esse último item aqui. No público estrangeiro, a música ganhou uma paródia. Professora, essa daqui é a resposta correta. Vamos analisar porque ela não é a resposta correta, já vou dizendo, porque aqui diz que ela ganhou uma paródia. E lá no texto eu já marquei para vocês conseguirem aí perceber que esta música ganhou versões, né? Várias versões em inglês, em polonês, né? Em italiano. Então, ele diz aqui, esse item diz que no público estrangeiro a música ganhou uma paródia. Errado. Ela ganhou várias paródias. Então, o item correto é outras canções populares fazem sucesso. Vamos para 2. O hit, observe o trecho. O hit ganhou até uma paródia em hebraico, além de ter embalado a coreografia de soldados israelenses. O vocábulo em destaque no trecho transmite a ideia de oposição. Professora, qual é a palavra em destaque? Coloquei aqui em letras de forma, né? Até. Aí você vai analisar dentro do contexto desse trecho aqui. Até. O hit ganhou até uma paródia em hebraico, além de ter embalado a coreografia dos soldados israelenses. Dá uma ideia de oposição? Não. É uma consequência? Vamos ver se tem outro item que nos leve
a assertiva mais correta. Dá uma ideia de conclusão? Também não. Vocês sabem quais são as palavras que dão ideia de conclusão em um texto, em uma oração, em uma frase. Dá uma ideia de acréscimo quando diz o Hit ganhou até uma paródia em hebraico. É o item correto, viu, pessoal? Poderia sim vocês terem, confundido aí com consequência, mas o correto é acréscimo de fatos, né? O item 3, na frase, aliás, a questão 3, na frase cujo videoclipe já ultrapassou 100 milhões de visualizações. O termo em destaque indica lugar, modo, tempo ou dúvida. Já ganhou, indica o tempo, né? Se eu digo assim, já é hora de fazermos a recuperação paralela. Vejam que isso significa tempo, que já é o momento, já é o tempo de fazermos a recuperação paralela, não é isso? Aí o item correto aqui, pessoal, é tempo. Opa, desculpa. O item correto é tempo. Vamos para a próxima questão. Essa daqui é baseada nesse texto, ele é pequeno, mas mesmo assim não será possível a minha leitura. Vamos fazer mais análise das questões. A comunidade poderia interagir e participar. Vejam logo que tem algo aqui que é o destaque. A conjunção e, ou e, como alguém queira falar. A conjunção aqui expressa traz o sentido de, Palavra destacada indica o quê? Vamos analisar. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Vejam que esse e ou e dá uma ideia de acréscimo. Poderia interagir e participar, interagir e participar de atividades interessantes. Então, o item correto aqui é a adição de ideias, tá certo? Pessoal, vamos fazer a análise desse texto aqui para respondermos a questão 5, aliás, as questões, a 5 e a 6. Vamos analisar. Observe a estrutura desse texto e eu precisarei aqui analisar pelo menos um verso, ou uma estrofe, melhor dizendo, para que a gente possa chegar na assertiva. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. A visão de amor do autor se constrói a partir de como é que o autor desse texto ele narra o amor. O que é o amor para ele? Como é que ele está descrevendo o amor? São ideias de oposição? São negações? Ele está negando que o amor não é um sentimento, o amor não é bom, o amor não é sofrimento. Ele está negando. Ele está se opondo nas suas ideias, nas suas, digamos assim, na sua visão de amor, o que ele pensa sobre o amor. Ou ele está trazendo definições. O amor é um sentimento leve. O amor é algo maravilhoso. Ele está definindo ou ele está repetindo? Ele tem aqui a ideia de repetições. Pessoal, aqui, quando ele diz que é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Aí eu pergunto a vocês, quando você está doente com uma dor de dente, você não a sente? Lógico que você sente uma dor, Então, a questão aqui, pessoal, o item correto, na questão, é ideias opostas. Ele diz que é um não querer mais que bem querer. E observe a estrutura aqui para a gente ir para a próxima questão. O gênero do texto é.
Professora, qual é o gênero desse texto? Me digam aqui pela estrutura, tá fácil, fácil, fácil. O nosso texto, ele está estruturado em estrofes, em versos e em rimas, tá certo? Aí, automaticamente, para um estudante de nono ano, não gera mais dúvida ao olhar esse texto, ao observar esse texto, tá bom? Que é a resposta correta, um poema, tá certo? Vamos agora para a questão 7, que é esse texto. Aí aqui também vai ser necessário a gente ler pelo menos um pouco. No trecho, um homem estava anoitecido. A palavra destacada aqui foi empregada para. Professora, é fácil aqui a palavra anoitecido. Ele dormiu a noite toda. Cuidado, vamos entender o sentido que as palavras expressam em um texto, dependendo do seu contexto, é lógico. Um homem, o casaco. Um homem estava anoitecido, se sentia por dentro um trapo social. Observe aqui que nós já encontramos a resposta. Ela quer saber o sentido que a palavra anoitecido foi empregado. Para quê? Dá o sentido de quê? Vamos lá? Evidenciar a revolta do homem, queria dizer como estava com muita raiva, estava odiado por dentro. Ressaltar o estado de pobreza do homem, falou aqui da pobreza física, que ele não tinha roupa para vestir, que ele estava todo rasgado, os trapos que vestia. Expressou desta forma? Não. Destacar o cansaço físico do homem, falou que as pernas estavam doloridas, o seu corpo estava todo moído, as suas pernas já não eram como antes, o cansaço já lhe perturbava, ou para enfatizar o estado interior do homem. Professora, é esta a resposta correta. Veja que ele se sentia por dentro. Por dentro é o estado interior dele, tá certo? Vamos para o próximo texto. Questão número 8, 2 textos aqui. O título do texto 1 é Boas Maneiras. Boas maneiras, pessoal. Vamos recordar o que é que significa boas maneiras. Olhem lá o que é que está escrito nesse texto. Palavras mágicas que vocês aprenderam lá nas séries iniciais, mais precisamente na educação infantil. É lógico que era para vocês já terem aprendido em casa. Mas vamos lá. Por favor. Obrigada. Quem está falando isto é essa menina, uma vez que esse garoto estava pedindo algo para ela e não fez uso dessas palavrinhas. Ela mesma falou, por favor, como se diga. O menino tinha falado, pedido algo para ela e ela, deu essa lição para ele. Olha, por favor, né? Aí ela entregou o objeto que ele havia pedido e ela não teve nenhuma resposta como agradecimento. Então, ela mesma falou, obrigada. Então, aqui é o texto 1. Olha o título do texto. Já está 50% da resposta garantida no texto, tá bom? 1. Vamos para o texto 2, espirrar. Aí, o texto 2 fala sobre as boas maneiras que devemos ter ao espirrar. Fala que tem que usar lenço, fala que tem que lavar as mãos, fala que não pode respingar nada nas outras pessoas, e eu ainda ressalto, estamos no período pandêmico, que devemos usar máscara e que devemos espirrar, mesmo com máscara, mas com o braço fechado, na curva do braço, tá certo? A resposta aqui, pessoal, fala sobre as boas maneiras de espirrar. Cuidado, ele quer saber sobre os 2 textos, não é apenas sobre o segundo. Então, já descarta essa primeira aqui que vocês estão vendo, porque está falando apenas do espirro. E lá em cima, no texto 1, não falou do espirro. As brincadeiras das crianças, faltou essa aqui, perdão, viu, meu povo? As brincadeiras das crianças, e nenhuma dessas daqui é o distrator mais longe da resposta correta. Nem falou de brincadeiras de criança.
Fala sobre as regras de educação ou fala sobre as orientações de higiene? Ah, professora, eu fiquei na dúvida, porque o texto 2 falou sobre higiene, falou sobre as maneiras de espirrar. Cuidado, tem que se observar os dois textos. Aqui no texto 1 não falou que devemos tomar banho todos os dias, pentear os cabelos, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, não foi falado. Então, aqui fala sobre as regras de educação no contexto geral. Vamos para a questão número 9. Leão, o urso e a raposa. Só pelo título, vamos perceber aí, e vocês conseguirem identificar, pelo título e pela informação aqui do rodapé do texto, né? Esopo, Fábulas Ilustradas, o leão, o urso e a raposa. 2000 e 2019, ou seja, ele vai pegando esse trecho. Nesse texto, qual é o trecho que apresenta a ideia de lugar? Professor, eu tenho que ir lá no texto? O ideal é que você leia a pergunta e leia o texto baseado no que é a pergunta. Então, se nós queremos um trecho no qual expressa a ideia de lugar, é só nós irmos nos itens, ou seja, nas alternativas, e perceber qual delas é a resposta correta. E o cervo ali perto, ou seja, está lá no texto. Aqui nós temos ali perto. Professora, veja que pode ser, mas vamos ver se tem outra assertiva mais próxima, assim, ou seja, a correta. Após terem lutado bastante, cansados. Vejam que aqui só diz o estado, o modo como ele ficou. O modo, ele fica. Após terem lutado bastante, ficaram como? Cansados. É modo. Cansados aqui já é modo. Incapazes de impedir, disseram. Né? Ai de nós que nos ferimos. Observe aqui que a palavra, ou seja, o trecho que expressa lugar é esse, ali perto, né? Eu moro ali perto da escola, né? É um fato, viu, minha gente? Ali perto ou perto indica lugar. Vamos para a questão 10. Leia o texto atentamente. É uma charge, é um texto verbal e não verbal. Muito cuidado. Devemos analisar todos os detalhes das gravuras, né, da imagem exposta na pergunta. Observando na charge os aspectos da linguagem verbal e da linguagem não verbal, pode-se afirmar que se trata de uma crítica a pessoas. Vamos ler o que é que diz o título da nossa charge. Focos do mosquito. O que é que nós temos aí como algo, digamos assim, às vistas claras, né? Vários pneus, tonel, lata, garrafas, panelas velhas, lá tudo com água parada. E observe o que é que tem aí, por isso que é chamado de charge, assim bem inusitado, o formato da cabeça dele e o que é que está escrito. Tem uma seta lá indicando algo. O que é que está escrito? Água parada. Essa pessoa só tem água na cabeça. Aqui nós temos também um balão que diz o seguinte: aqui no meu quintal, ninguém mexe. Olha aí a cabeça e o que tem nesta cabeça que ele já se expressa desta forma, né? Esta pessoa. Aí, pessoal, nós temos que levar em consideração, pode-se afirmar que se trata de uma crítica a pessoas. De que tipo de pessoas está aqui criticando, né? Essa questão, essa charge está criticando esse tipo de pessoa aqui. Vamos encontrar? Pessoas assustadas, com medo da proliferação do mosquito. Será que pela imagem você nota que essa pessoa está com medo? Não. Pessoas contrárias às medidas de prevenção contra a dengue. Será que esta pessoa está contrária a tudo que os profissionais da saúde pregam sobre os cuidados que devemos ter com a dengue?
com mosquito? Ou será que pode-se afirmar que se trata de uma pessoa, né, que faz crítica a uma pessoa zelosa, a pessoas zelosas quanto ao aproveitamento da água? Olha, essa pessoa está aproveitando toda a água, não tem um desperdício de nada. Ou está fazendo uma crítica a pessoas conscientes da gravidade do problema da dengue? Será que essa pessoa aí é consciente? Olha o lixo que está acumulado no quintal. Olha o que ele diz para que as pessoas não se aproximem, que ninguém tem acesso. Então, pessoal, não é a questão, aliás, o item, esse primeiro aí que vocês estão vendo, porque essa pessoa não está assustada, é esse item aqui. Essa pessoa é totalmente contrária às medidas de prevenção contra a dengue. Agora a professora vai enviar e a professora vai ver a pontuação dela, que é realmente o gabarito correto. Viram aí? Bom, esta é a nossa correção, tá bom? Cheiro.